Talvez ele seja muito velho. O sermão não foi tradicional. Ou só tinha experiências? Ele fala tão baixinho. Às vezes grita demais. Fala com passado. Ou fala tudo muito rápido demais? Esse sermão é muito longo. E esse aqui, muito curtinho. A minha igreja é muito barulhenta. Ou então é silêncio total. Tá certo, ninguém é perfeito. E em tudo se pode melhorar. Mas outro dia eu vi uma senhora dizer: Ele não me cumprimenta. Desculpas, desculpas, não canso de ouvir, porque as pessoas não estão querendo a igreja ir. Mas quando Cristo aqui voltar e elas procurar, eu quero ver se é o mestre, elas vão se desculpar. Eu quero ver se é o mestre, elas vão se desculpar. Opa, desculpa aí, não era um encontro de casal, é um encontro de casais, né? Olá, irmãos da IBB, que saudade de vocês. Eu tenho saudade até de quem eu não conheço, que já deve ter muita gente lá que eu não tenho a menor ideia quem são, mas eu tenho saudade de vocês também. Porque se é da IBB, é da minha família, então eu tenho saudade. Gente, olha, eu tô aqui hoje por uma questão muito legal, uma questão assim que me deixa muito animado. Saber que vocês estão fechando mais um ciclo desse abençoadíssimo ministério de casais. Tivemos o prazer de passar por várias reuniões e congressos e tudo mais, e cada dia uma questão nova. Olha, não conta pra ninguém, mas eu tô tentando aplicar as coisas que vocês faziam aqui. É verdade, verdade. Estou tentando aplicar, estou trabalhando aqui para a gente ver os encontros mensais. Porque a grande verdade é a seguinte, gente. O mundo bombardeia, né? Com várias informações, imagens, ideias, muitas ideias. Porque algumas vezes a gente pensa, os inimigos da família são só... enfim, são essas coisas descaradas, mas não são só as coisas descaradas. São as coisas simples, as coisas do dia a dia que entram na nossa mente, no nosso coração. Sabe, o problema maior não somos... Muitas vezes não é o casal, o homem, a mulher, o marido, a esposa. O problema é o que eles estão pensando. O problema é o que está vindo na cabeça deles. E vocês estão aonde? Vocês estão numa reunião de casais. Vocês estão fazendo o que há de melhor. A palavra de Deus diz lá em Filipenses 4, versículo 8, um texto muito conhecido, mas eu gostaria de ler para vocês. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Esse é uma boa receita para um casamento feliz. O que está no nosso pensamento? Louvar, glorificar o nosso Deus através dos nossos relacionamentos. E vocês estão fazendo isso, eu estou muito feliz. Eu sei que talvez não tenha sido um ano fácil para todo mundo, porque não é, a vida não é fácil. Mas vocês decidiram por estar aí e continuar. Olha, o ministério de vocês, eu estava falando isso para o Alexandre, e eu estou me estendendo um pouco, depois a minha esposa vai falar, você falou demais, mas eu sempre falo demais, ai meu Deus. Tem muita coisa para falar com os nossos irmãos do Brasil, eu quero falar tudo de uma vez, olha só. Mas eu estava falando para ele, bem rapidinho, que na verdade a gente não consegue contar o que deu certo, a gente só consegue muitas vezes ver o que não deu certo, as coisas que não deram certo. Então, por exemplo, quando a gente olha, a gente fala, puxa, olha, a gente fez aquilo errado. Puxa, olha, a gente perdeu aquela família. Puxa, olha, aquele casal teve problema. E a gente acaba contando o que não deu certo. Deixa eu dizer, talvez se vocês não tivessem um encontro de casais todo mês, vocês teriam uma conta muito maior do que deu errado. Mas a gente não conta o que deu certo. E todos vocês aí, é isso que deu certo. É esse ministério firme que continua dando certo e abençoando pessoas
em todos os meses, através do encontro de casais. Amém. É uma alegria poder falar um pouquinho com vocês. A gente quer fazer online a próxima vez, né? Ver se a gente consegue ver vocês aí, porque eu já estou imaginando vocês todos aí. Saudade enorme dos encontros de casais que vocês sempre fazem com tanta excelência, esse ministério, que faz com tanto amor, dedicação e excelência para o Senhor. E eu queria só deixar uma reflexão para vocês também. Essa semana foi Thanksgiving, né? E sei que muitos aproveitaram essa semana para parar e agradecer de uma forma diferente, uma coisa que a gente tem que fazer todos os dias, mas talvez parar para contar as bênçãos, igual o hino diz, né? Conta quantas bênçãos são recebidas da divina mão. São muitas bênçãos que a gente tem recebido. E a principal coisa que eu agradeci e que nós agradecemos foi a graça que nós recebemos imerecida. Eu acho que isso tem que estar no topo da lista, né? E é uma das coisas que nós precisamos aprender com Jesus, que nós precisamos aprender a estender a graça. A graça que nós recebemos, um favor imerecido, que Ele nos amou, como diz em Romanos, quando nós ainda éramos pecadores e morreu por nós. Uma graça que se estende sem esperar o amor de volta. E a gente tem que fazer isso na nossa família também, com os nossos entre os cônjuges, com os filhos. A gente precisa estender essa graça que nós temos todos os dias, porque mesmo que a gente erre, que a gente peque, Jesus está lá, estendendo a graça sobre nós e nos perdoando. E é muito importante que a gente lembre de estender a graça para quem está ao nosso lado, que a gente possa fazer isso nas nossas famílias e agradecer a Ele todos os dias. Tudo que é bom, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o seu pensamento. Não deixe que o mundo coloque outros pensamentos. Gratidão, que a gratidão ajuda a gente a enxergar, e colocando sempre Deus onde Ele deve estar. Nós amamos muito vocês, amamos muito a Igreja Bíblica, e quando eu digo isso, eu digo as pessoas, e vamos estar sempre ligados em oração com cada um de vocês. Deus abençoe e parabéns! Foi um ano inteiro de trabalho, vocês são de parabéns. Amém. Deus abençoe vocês. Deus abençoe, muitas saudades. Tchau, tchau. Para quem não reconheceu, talvez alguns aqui não estavam aqui. Pastor Denis e a Érica estiveram conosco vários anos e foram embora há quase 2 anos, né? Então, e eles foram para os Estados Unidos para um tratamento para o filho deles que tem autismo e conseguiram um tratamento muito especializado lá que aqui no Brasil não conseguiram. Então, eles têm nos acompanhado nesse tempo. Então, de vez em quando, manda um videozinho, né? E a gente mata um pouquinho da saudade, esperando o dia que eles vão vir aqui, né, pessoalmente, para a gente se abraçar. Né? Dando continuidade, eu vou ler um testemunho de um casal aqui da igreja. Talvez nem todos vão reconhecer o nome, então a gente vai pôr a foto lá, para você não ter dúvida quem é. Vou ler o testemunho da Daiane e do Xuxo como casal. E as palavras são da Daiane, então por isso que eu estou lendo como mulher, né? O versículo usado no nosso casamento pelo pastor Leandro Tarrataca foi Lucas 6, 47 a 49. Eu e Xuxo nos casamos ambos aos 25 anos de idade. Estávamos bem satisfeitos, pois tínhamos os nossos encontros com Cristo aos domingos, com os pastores Leandro e Denis. E esses encontros com Cristo, infelizmente, de fato, não passavam da hora do culto. E não é que aconteceu exatamente o que está descrito nesses versículos? Os ventos e tempestades, que são normais a todos, vieram. Porém, não estávamos firmados na rocha, nem ao menos conhecíamos a rocha. E o inevitável aconteceu. Depois de 1 ano e meio de casados, nós nos separamos judicialmente. Vamos lá, para melhorar isso aqui. Porém,
a maravilhosa graça e misericórdia do nosso amado Deus nos alcançou. E ela alcança a todos. Através de um acompanhamento dos pastores Denis e Leandro e de grandes amizades verdadeiras, eu cito Liliane e Flávio, fui encaminhada a um curso que revolucionou completamente a minha vida, curso de discipulado. Tive professores, Rebeca e Cláudio, que me mostraram na teoria e na prática o que era ter a vida firmada na rocha. Aprendi a ter um relacionamento com Cristo. Só que a transformação começou a acontecer na vida do Chucho também, pois ele foi procurar ajuda com os pastores. Foi encaminhado também para o discipulado, com o irmão Cláudio. Os nossos valores foram, através de Cristo, completamente mudados. E o nosso casamento, para a honra e glória do Senhor, foi restaurado. Depois de 1 ano e meio separados, retomamos o casamento. Assim que nós casamos, no início, tentamos por muito tempo termos um bebê. Porém, eu não consegui engravidar. Foram inúmeros exames, fomos a diversos médicos, e isso até colaborou ainda mais para nós nos separarmos. Porém, assim que nós reatamos o nosso casamento, milagrosamente, 1 mês depois, Deus nos presenteou e deu uma filha. Ela nasceu e colocamos o nome dela de Manuele, que quer dizer Deus conosco. Agora, aquele versículo que foi usado lá no nosso casamento faz todo sentido. Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. E os ventos continuam a vir. De fato, vêm a todos nós. Porém, a nossa vida, nossa história, nosso recomeço está firmado e forjado em Jesus Cristo. Ele é o nosso alicerce, nossa rocha. Creio em ti, ao ver que a chuva cai e faz a flor nascer. Creio em ti, pois sei que enquanto é noite aqui, é dia ali. Creio em ti, porque me deste o riso e a dor, me deste o amor. Oh, meu amor, creio em ti, se a paz sobre nós se fez. Eu creio em ti, se a tempestade alguém chorar, alguém cantar, direi então, creio em ti. A terra abalar, eu creio em ti. Cada vez que neste mundo eu escutar alguém chorar, alguém cantar, direi então,
creio em ti. Esse hino que nós vamos cantar agora, eu reputo um dos hinos mais lindos que eu já ouvi. É um hino não antigo, é um hino que fala tanto da nossa crença, daquilo que nós cremos, daquilo que nós esperamos e das providências que o Senhor tem sobre a nossa vida. Ele chama Há uma Saída. Bem distante eu te vi, parado à beira do caminho, cabisbaixo e sem direção, se sentindo tão sozinho, coração batendo angustiado em seu peito. Você vive maus momentos, e todo dia a mesma coisa, e você se cansou de tanto sofrimento. Mas eu declaro que chegou a hora e Deus vai tirar você desse vento. Se a fúria do inimigo contra ti se levantar, Ele ordena anjos poderosos para te guardar. Foi ungido, foi remido, separado para viver e reinar com Ele. Deus vai na frente, garantindo a vitória para os filhos seus, quebrando as correntes, sujeitando o inimigo, porque Ele é Deus. Vai sair água da rocha, com esse Deus não há quem possa, não há como o nosso Deus. Lá no Egito, trouxe as pragas e humilhou o tal de Faraó, exaltou a Israel e fez saber que aquele povo não estava só. Faz a morte virar vida, pra tudo tem uma saída. Não há Deus como esse Deus. Elohim, El Shaddai, Adonai, adore o nome dele. Ele é Deus verdadeiro, Ele te amou primeiro, te levanta deste chão. Elohim, El Shaddai, Adonai, adore o nome dele. Faz a morte virar vida, pra tudo tem uma saída. Faz de ti um campeão. Faz a morte virar vida, pra tudo tem uma saída. Faz de ti um campeão. Amém. Eu quero cumprimentar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Nesse nosso último encontro do ano, né? Deus tem, assim, caminhos tão diversos dos nossos. Eu nunca esperava hoje estar aqui substituindo o Vagninho, que tem tanto recurso de expressão, de mise-en-scène, de dramaticidade, né? Mas o Senhor, aprove ao Senhor
que eu viesse hoje aqui, estar encerrando, como disse o pastor, esse ciclo que nós tivemos durante todo o ano, esses encontros que nós tivemos todo esse ano. Eu quero agradecer a todos os presentes, eu quero agradecer de forma especial aqueles casais que vieram desde o primeiro encontro, né? Estão aqui com a gente, mês após mês, estão aqui nos animando, porque é todo um trabalho de equipe, né? São reuniões, são decisões, são palpites, só não tem briga. Eu ainda não vi briga na reunião, estou em todas, mas existe todo um preparo para que nós possamos trazer para vocês o assunto da forma mais agradável possível. Da forma mais agradável possível. Eu quero agradecer mesmo a sensibilidade dos casais que vieram hoje e que têm vindo durante todo esse tempo aqui conosco, né? Nós sabemos que nos tempos atuais, tirando toda como que eu diria? Tirando fora todo o sentimentalismo da coisa, eu não vou falar o termo nem que está na minha cabeça, porque eu acho que não convém aqui na igreja, mas todo o sentimentalismo que envolve essa questão de família, essa questão de casais, né? Nós estamos vendo no nosso dia a dia os ataques que a família está sofrendo. Nós estamos vendo a dificuldade que as famílias estão passando. Mas isso é com o povo que está fora da igreja. Não, não, é com o povo da igreja mesmo. Nós temos presenciado coisas terríveis dentro da igreja, dificuldades terríveis dentro da igreja, ataques de toda forma, de todos os lados. No alto da minha idade, eu nunca pensei que eu fosse ver coisas tão absurdas veiculadas na televisão, na nossa sociedade, na nossa comunidade. A gente tem visto coisas que até uns anos atrás seriam aberrativas. E todas elas parecem que visando um ataque à família. A família é muito importante. Sem a família não existe vida, não existe continuidade, não existe sociedade. Ela é a microsociedade, a microcélula, né, que dá origem à sociedade. Mas hoje nós estamos vendo umas formas tão estranhas de se constituir família. Até homem com homem está se constituindo família. Mulher com mulher. Casamentos não convencionais, que a mim, que já sou um idoso, me causa espanto. E eu tenho visto que as crianças ficam meio... Vê um exemplo em casa e vê outro na televisão, e vê outro na escola, e vê outro na vizinhança, e vê outro na sua comunidade. Mas, enfim, nós estamos aqui nesse trabalho, não para trazer um assunto a mais, mas para levarmos as famílias, darmos um suporte às famílias da igreja que passam por problemas de toda a natureza. Para isso existe, então, esse ministério de casais, que agora parece que se chama Ministério de Família, para dar um apoio, um aconselhamento. Quantas vezes a gente precisou de alguém, ou para escutar uma queixa, ou para escutar uma mágoa, ou para pedir uma opinião, e a gente não tem. O pastor parece que é uma figura tão inatingível. Como que eu vou chegar nele? Mas no momento em que nós temos um irmão do nosso lado que se prontifica a estar nos ouvindo, a estar conversando conosco, está falando, olha, não desmaie não. Esse problema eu também já passei, esse problema nós já vimos dentro da igreja. Isso acontece. É para isso que existe esse departamento de família dentro da igreja. E hoje nós estamos encerrando esse ciclo que foi o ano todo trazendo, né? Eu queria fazer uma leitura que eu achei tão pertinente, tão conveniente para ler aqui, que reflete tanto, às vezes, o pensamento de algumas pessoas. Aqui diz assim: por que ir a encontro de casais? Por quê? Por que ir? Então diz assim: um frequentador da igreja escreveu para o pastor e declarou que não fazia sentido ir aos encontros de casais e em todos os cultos.
Eu fui aos encontros o ano todo. E durante esse tempo, eu devo ter ouvido aproximadamente 12 temas e aconselhamentos sobre casamento. Mas, com exceção de um ou de outro, eu não consigo nem me lembrar da maioria deles. Assim penso que eu estou perdendo tempo. Estou perdendo o meu tempo. Além de que, nos encontros, eu só encontro pessoas complicadas, problemáticas, muitas vezes egoístas, que desconhecem o sentido da palavra gratidão. Ao que o pastor respondeu: estou casado há 30 anos. Durante todo esse tempo, a minha esposa deve ter cozinhado umas 3.000 refeições nesses 30 anos. Mas, com exceção de uma ou de outra, eu não consigo também me lembrar da maioria delas. Mas uma coisa eu sei: todas elas me nutriram e me deram a força que eu precisava para fazer meu trabalho. Sem essas refeições, eu e os nossos filhos estaríamos desnutridos ou talvez até mortos. Da mesma maneira, se eu não tivesse ido à reunião de casais para alimentar a minha alma e o meu casamento, talvez meu relacionamento estivesse em terríveis condições. Ou mesmo não tivesse resistido aos embates pelos quais todo casamento passa. Então está aí a resposta. Por que é os encontros de casais? Nesse momento eu não preparei nenhuma pregação. Já falei que não tenho o dom do Vagninho de fala, nem os recursos dele. E eu fui feliz porque na decisão do grupo, eles resolveram que nós faríamos nesse último encontro um apanhado geral daquilo que foi feito durante todo o ano. Os temas e o bordão principal de cada tema. Fazer uma espécie de revisão da matéria, né? E eu gostaria de fazer isso da forma mais agradável. Porque se tem coisa que me aborrece, é gente que fala muito. É gente que, quando, sabe, que tem culto que você... Meu Deus, meu Deus. A gente fica, sabe, numa aflição. E eu tenho muita preocupação com essa questão de levar o culto, de trazer o tema, de expor gostaria que fosse da melhor forma possível e de uma forma rápida, né? Porque aquilo que a gente ama, a gente decora. E decorar é um verbo que vem da palavra coração. É aquilo que se guarda no coração. Aquilo que te falou durante todo o ano, eu não preciso estar aqui repetindo. Aquilo que impressionou a minha irmã aqui, talvez não tenha impressionado a outra, mas impressionou o outro. Então não preciso estar aqui recordando, rebatendo ponto por ponto. Então eu pensei o tema principal de cada assunto que foi levado, e nós passaremos agora a vê-lo de uma forma assim, bem rápida. Essa pregação vai ser bem rápida. Eu gostaria então de pedir que ele se coloque. Já está ali. O nosso primeiro tema do ano, lá no início do ano, foi sobre comunicação. A questão da comunicação do casal. Eu percebo, meus queridos, que à medida que os casais vão envelhecendo, eles vão se comunicando menos. Vão se comunicando... Quando você é mais novo, você tem tanta novidade, você traz tanta novidade, você escuta. À medida que você vai envelhecendo, você aposentou, parece que você foi perdendo. Não tem o que falar. É um dia a dia igual. Eu falo na minha casa, está tão chato esse negócio, não tem nenhuma briga. Não tem nenhuma discordância. Eu gostava do tempo que chegava e falava: olha, nós vamos a tal lugar. Não dá para ir. Mas claro que dá para ir, tem que dar. E não dá, e dá. Isso era muito bom. Hoje eu percebo que isso faz uma falta danada. Aquela discussão, aquele calor, né? Hoje está assim: vamos. Aí, e
vai chover, não vamos. Ah, então não vamos. É horrível isso. Parece que nós perdemos a personalidade, sabe? Ninguém mais contraria ninguém. É uma paz horrível. É uma paz horrível, sabe? Então, a comunicação é muito importante no casamento. Benditos são esses dias que você discorda, que você concorda, que você chega a um denominador comum, que às vezes nem chega. Vai ter outras oportunidades de vocês abordarem aquele tema. Mas o falar, o comunicar é muito importante, né? Aí chega numa rotina que quando você tem 50 anos de casado, você já sabe o que ela gosta, ela sabe do que eu gosto, ela sabe dos nossos hábitos. O lixo tem que ser tirado toda manhã. Eu falo para ela, puxa, mas não tirou o lixo ainda? Puxa, não, mas não deu tempo de tirar o lixo, eu trabalhei até agora. Hoje a gente já sabe que o lixo é retirado de manhã, quando eu vou lá, o lixo já foi retirado. Ou quando ela vai. Então, se cria um hábito. Então não dá mais para falar, ninguém tira o lixo aqui nessa casa? Ninguém faz. O almoço sai pontualmente meio-dia. Pontualmente. Porque o chefe da casa não passa de meio-dia sem comer. Então quando é meio-dia que fala, não preciso olhar no relógio, a barriga, eu chego lá, já está a mesa pronta. Tira aquela coisa e fala, poxa, mas até agora nada pronto, não vejo panela no fogo. Enfim, a comunicação faz muito bem. Mas na comunicação, nós temos que levar em conta que não é o só falar. Geralmente, um dos cônjuges domina. Não é só a mulher que fala, não. Tem homem que fala muito. Lá em casa, por exemplo, sou eu. Que falo muito, ou falava muito, né? Marilena era mais auditiva. A virtude está no meio. A virtude não está nem na direita nem na esquerda, ela está no meio. Então, ouvir também faz parte. Sabe? Tem gente que atropela o cônjuge. Ele só fala e ela parece que fica igual aluno na sala pedindo licença, dá um tempo, eu preciso falar. Aí falou tudo, brigou, fez o tudo e falou, então, mas eu ia falar para você que já foi feito isso que você está falando. Eu já fui por outros caminhos, mas cheguei lá. Você não parou para ouvir. Então a comunicação, ela é fundamental no casal. Ela é fundamental. Mas ela tem que ser feita de duas formas. Falar e ouvir. De ambos. Meus queridos, vou até confessar uma coisa. Nós éramos tão falantes quando éramos mais novos, que eu com a Marilena, tinha hora que tinha que conversar e não podia conversar. Porque a situação ali não permitia. Não tivemos dúvida. Nós inventamos uma linguagem. Nós falamos fluentemente de trás para frente. Fluentemente. E tem regras, viu? A ponto de um dia na loja, eu conversando com ela de trás para frente, tinha um senhor do lado, falou assim para mim, com licença, o senhor está falando Esperanto? E eu achei aquilo tão exótico, falei para ele, hã? Ele falou, o senhor está falando Esperanto porque eu sou um estudioso de línguas e eu não conheço Esperanto. E me parece muito semelhante, como é português, é de trás para frente, fica meio estranho. Então, e quebrou o galho em várias situações, sabe? Uma hora a gente até fala de trás para frente, conversão, para vocês verem a fluência que nós temos. Hoje eu estou até perdendo a fluência, porque eu não sei falar mais, nem necessidade de falar, mas de trás para frente a gente tem. Agora é só com o olho, parece jacaré, sabe? Um olha para o outro, o olho já fala tudo, sabe? Ergue a sobrancelha, uns olhares estranhos, fica nessa base. Não é legal, sabe? Não é legal. Tem que ter umas brigas de vez em quando, é muito bom. Ter umas discussões, isso dá uma pimenta no relacionamento. Isso é muito bom. Brigar é bom e fazer as pazes é melhor ainda, sabe? Ponham isso na cabeça. Então, a comunicação, ela é muito importante. E a Bíblia diz que Deus é tão maravilhoso. Tem gente que só fala. O marido fala.
A mulher fala, eu acho que ele sonha só ver uma boca, ou ela sonha ver aquela boca falando o tempo todo. Deus fala, não é muito pelo falar que serão ouvidos. Olha isso, na palavra de Deus está isso. Não é pelo muito falar. A oração não precisa ser aquela oração quilométrica. Aquela oração, fui numa igreja uma vez, eles falaram, olha, vamos nos colocar de joelho para orar. Tudo bem, amém. Eu já conheci a igreja, fiquei em pé. Mas demorou assim 1h30 a oração. O amigo meu, ele equilibrava hora numa perna, hora na outra. Eu fiquei com uma pena dele, mas eu não quis alertar. Eu ia falar para ele, fica em pé. Mas ele ajoelhou, coitadinho. Eu fiquei em pé. E aí ele equilibrava uma hora, cada hora numa perna. Então, não é pelo muito falar que serão ouvidos. Então, que isso sirva para nós outros aqui. O marido e a mulher. Fala o suficiente, ouve o suficiente. E chegue a um acordo. Ou não chegue a um acordo. Mas que seja amigável. Que isso não seja motivo para grandes atitudes, coisas dramáticas, nada disso. O segundo passo que nós vimos aqui foi o divórcio. A questão do divórcio. Nós sabemos que nesses últimos 10 anos foi feita uma pesquisa, a margem de divórcio é de 160%. Os casais que casaram nesses últimos 10 anos, 160% estão separados. Isso fala, a Bíblia diz assim, quer ver, ó, o que Deus uniu não separe o homem. Mas e aí? Está cheio de irmão divorciado na igreja. O meu irmão divorciou. É bíblico. É aceitável. A Bíblia diz que Deus é tão misericordioso, tão bom, que diz assim, mas pela dureza dos vossos corações, pela dureza do seu coração. Quando houver, então, uma traição de ambas as partes, é permitido o divórcio. Quando houver um caso de traição, porque agora se divorcia qualquer coisa. Olha, eu gosto de pão doce, aí eu não gosto, eu gosto de brioche, então vamos separar. É incompatibilidade de gêneros. A gente vê isso muito na televisão, nos artistas, né? Toda hora faz aqueles casamentos monumentais, dura um mês, gasta uma fortuna. Aquele Ronaldo foi até para a França, alugou castelo, foi um auê. Parece que 2 meses depois ele estava separadíssimo, né? Então aqui a Bíblia diz que o que Deus uniu não separe o homem. Mas quando houver caso de adultério, há permissão, sim. Há permissão, é bíblico isso aí. A sociedade está aceitando isso com uma naturalidade. Eu que venho de outras águas, eu lembro que onde eu morava, onde a gente vivia, tinha até um certo preconceito com pessoas divorciadas. Nem era divorciada, era desquitada. Olha que antigo. Depois que veio o divórcio, né? Era desquitado. A mãe de fulano é desquitada. Nossa, é desquitada, falava até baixo, né? Hoje há uma aceitação quase que natural, o que não é natural. Não é natural. Não é por qualquer motivo que eu estou separando. O divórcio ele está aí sempre para ser usado, mas em casos extremos. E é por isso que o Ministério de Casais está aqui, para evitar que isso aconteça. Quem sabe um aconselhamento, quem sabe uma conversa, quem sabe uma reunião possa resolver uma coisa que às vezes está tão complicado para o casal. Natural não é. A justiça então facilita de todas as formas. Hoje em dia é mais problemático casar do que separar. Eu estava lendo que tem até festa de separação. Está tendo festa, tem buffet contratado. Ó, ele contrata a festa dele, ela dela, leva as amigas, ele leva os amigos, uma festa, a festa do divórcio. Está assim a sociedade, a coisa está dessa forma, né? A justiça facilita de múltiplas formas. Os filhos sempre os prejudicados. E o pior que está acontecendo, o pior que a gente tem visto, a formação das novas famílias. Tá, eu separei a Marilena, tudo bem, não deu certo. O pessoal, não dava certo, ela é horrível, ele é horrível, tá, separou, tal. Só que daqui a um tempo, eu conheço uma outra moça.
Sabe? Eu conheço outra. E ela também conhece um outro rapaz. E aí eu me caso, com todas as pompas e circunstâncias. E ela também. Só que eu com ela tínhamos filhos. Esses filhos ficam filhos de ninguém. Porque eu vou ter os filhos com essa esposa. Ela vai ter outros filhos com esse esposo. E os filhos do nosso casamento? Isso é um problema que tem preocupado muito os educadores, tem preocupado muito os pastores, tem preocupado muito os terapeutas de casais. Essa família, esses filhos oriundos do primeiro matrimônio, eles são filhos de quem? Aquela questão de, olha, passa um mês com ela, um mês com outra, não dá certo. Está provado que as crianças começam a dar problema na escola. Então, o problema maior disso é a constituição das novas famílias que vêm. Sabe? Os filhos são sempre os prejudicados. Ponham na sua cabeça. Eu sou adulto, eu sei administrar essa situação. Ela é adulta, sabe administrar essa situação. Mas as crianças não. As crianças são dependentes de pai e mãe. E às vezes a gente pensa, eu não tenho muita importância. A minha mulher parece que é mãe e pai das crianças. Eu me lembro que há muitos anos, o Wagner já era grande, ele fez uma grande cirurgia. E a Marilena, como mãe, ficou assim, ao lado, tentando respirar por ele. Agora deixa que eu respiro por você, filho, para você não se cansar. E aí, em determinada hora, em determinado tempo, o médico falou assim, nós precisamos tirar o líquor da espinha. Precisamos tirar o líquor da espinha para examinar. Ele tem que ser cristalino como uma água. E eu vou deixar, está ouvindo? Está dando para ouvir? É isso que você está falando? Está transmitindo. Hã? Está transmitindo. Bom, aí quando o médico falou isso para ele falou para a mãe dele assim, eu quero, na hora que for tirar esse líquor, dói? O médico falou, não dói, enfia uma agulha assim, desse tamanho, na espinha e tira o líquor. Ele falou, não, só com o meu pai perto. Eu fiquei assustado, porque eu vi tanto desvelo da parte da Marilena, sabe? E ele falou, não, só quando o meu pai vier. Só junto com meu pai eu faço esse procedimento. E quando o médico falou, mas que hora que seu pai pode vir? Só 3 horas, porque ele trabalha e tal. Então a gente faz depois das 3, marca a hora que seu pai vem. E quando eu ia, ele falava, pai, posso segurar na sua mão? E ele segurava na minha mão. E ele tirava o líquor e foi tranquilo. Mas então veja, eu que não me dava tanta importância assim na vida do Wagninho, achando que, sendo um provedor, fazendo a minha parte, nunca fui jogar futebol com ele, não sei jogar, nunca chutei uma bola na minha vida. E ele ia trazer as medalhas, olha, ganhei a medalha, eu falava, que bom, mas não achava bom nada, não dava valor nenhum para aquilo. Mas eu era um fingido, sabe? Que bom, filho, mas ele sabia que era tudo, eu acho que sabia, porque ninguém é bobo o tempo todo, né? Mas veja a importância do pai. Nessa hora que eu pude avaliar a minha importância na vida do Wagninho. Então, o pai é muito importante. E quando se trata de crianças, de filhos, nós temos que levar em consideração isso. Já não, como o apóstolo falou, eu não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Já não sou eu que vivo nesse casamento, às vezes, não sei lá, a coisa não está engrenando, mas se você tem filho, é o seu filho que vigora. É pelo seu filho, sabe? Se você puder amar, é a melhor coisa do mundo. Como é bom conviver com quem a gente gosta. Eu agradeço quando a Marilena dorme muito, e eu durmo muito pouco. Eu acordo muito durante a noite. E quando eu acordo, ela está dormindo. Um sono assim profundo. Eu tenho agradecido a Deus pela vida dela. Falo, Jesus, obrigado. Porque essa estabilidade que eu tenho veio tanto da Marilena. Como é bom a gente viver com quem a gente gosta. Então leve em conta isso. Se para nós é bom, que dirá para os nossos filhos? Como eles amam a família.
como eles amam o Pai. Por mais ausente que ele seja, como eu julgava ser tão ausente na vida do Vagninho, até que aconteceu esse episódio. Passando para um outro tema, foi sobre o egoísmo. Nós sabemos, existe uma diferença entre egoísmo e egocentrismo. Egocentrismo, ele é próprio das crianças. Toda criança é egocêntrica, toda criança. Não existe criança que não seja egocêntrica. O adulto não é egocêntrico, ele é egoísta. Há uma diferença entre esses termos. Egocentrismo e egoísmo, né? O egoísmo. Eu voltando a uma pregação que eu fiz há bem pouco tempo aqui na igreja, eu falei de Lutero. Lutero falou que o que ele percebeu, o que fez Lutero a desvincular uma igreja da outra e fundar a igreja protestante, da qual nós somos fruto dessa fundação, ele percebeu que no clero os homens estavam encurvados em si. Ele usa esse termo, encurvado sobre si mesmo, olhando para o seu umbigo. E aí ele percebeu um pecado maior ainda na visão dele de padre. O amor sui, ele cita na obra dele, o amor por si mesmo, que não deixa de ser um egoísmo. Que não deixa de ser um egoísmo. Encurvados em si. Quantas vezes nós temos visto no casal, maridos ou esposas, encurvados em si. Parece que o casamento gira em torno dela ou em torno dele. Não existe mais nada. Eu estando bem, ele me providenciando tudo aquilo que me faz bem, a coisa anda. Ou ele, ela me satisfazendo, fazendo o que está designado para ela fazer, eu sentindo tranquilidade para ver, o casamento anda. E não é bem por aí. Essa palavra encurvados em si, foi lá no início da Idade Moderna, saindo da Idade Média, Lutero citou. E nós vemos que ela é tão atual. Né? A gente vê casais que praticam isso até hoje. Ou aquele amor sui, amor por si mesmo, muito vaidoso. Eu sou o cérebro aqui do casal. Eu que decido. Eu é que mando. Eu sou o cérebro, eu decidi, eu bato o martelo e cumpra-se. É igual o chefe, né? Quando chega as coisas para a gente, é no cumpra-se. Isso acaba com qualquer casamento. A esposa, ela não foi feita para andar nem atrás nem na frente. Ela está do lado. Ela está do lado. E quando ela faz parte das resoluções, a coisa anda. Quando o marido faz parte das resoluções, a coisa anda. Eu tenho percebido em toda essa minha vida, esposas mandonas. Eu acho tão horrível. Eu acho tão horrível mulher que repreende o marido. Cala a boca. Não foi isso não que aconteceu. Tira a autoridade, o bobão. Sabe? Eu acho aquilo uma falta até de hombridade. Ele tem que em casa falar assim, escuta, você não para de chamar minha atenção na frente dos outros. Sabe, eu tenho direito. Uma vez um casal foi viajar, foi para a Europa, quando voltou, ele era de pouco falar, falava muito pouco. Ele falou, Wagner, eu queria que você visse um museu que eu fui na Espanha, que tinha lá a Guernica, de quem mesmo? Picasso, né? Mas ele, coitado, ele confundiu, falou um outro, nossa, deu um grito, que eu até estremeci. Não é de Picasso, parece assim, que Picasso era a coisa mais importante, aquela correção, aquela intervenção que ela fez. Ela falou, você não sabe nada. Ó, fica quieto, é o que eu vou explicar. Wagner foi assim, eu não conseguia mais concentrar nela. Eu fiquei com uma antipatia tão grande daquela situação, eu ficava olhando para ela e falando, se eu sou casado com ela. Ai, sabe? Sabe, meus queridos, a virtude está no meio. Não tem que haver egoísmo. O amor não é ficar um olhando para o outro, que nem dois jacaré, como nós conversamos aqui na entrada. Ficar olhando. Essa fase foi bonita, mas foi. Nós já somos casados, né? Nós já temos família, temos filho. Amor
é quando os dois olham na mesma direção. Isso é amor. Ficar olhando um para o outro, ou é problema mental, ou é uma ausência que tem, sabe? Deus me livre que a Marilena fica me encarando, fala, o que houve? Fico, né? Pelo amor de Deus, amar é olhar na mesma direção, sabe? Não é ficar com essa bobeira que a gente tem visto por aí hoje. Ai, um romantismo tão trouxa, meu Deus. Um romantismo que não leva a nada. Nada contra os românticos. Acho bonito um homem romântico, né? E desde que a mulher goste, né? Ele em casa, eu acho que eu não ia ter muita sorte. Pensou eu chegando num cavalo branco, a Marilena falou, tá louco? Que isso? Uma amiga nossa falou assim, gozado, quando eu vejo vocês, você e a Marilena, eu lembro daquele romance, O Feijão e o Sonho. Eu falei, como assim? Ela falou, a Marilena é o feijão, você é o sonho. Ela tem o pé cravado na real. Eu divago, sabe? As coisas tiram. Mas hoje eu não posso mais me dar esse luxo. Esse dor é comigo sozinho, não perto dela. Ficar com loucura, achar que eu ainda vou ser artista de cinema, achar que eu vou ser assim, um grande pregador, meu Deus, vou atrair multidões. Sabe, nós temos que ter o pé na real. Nós temos que ter o pé na real, né? Um outro item que está lá são as mochilas que carregamos. Muito interessante foi esse tópico quando nós falamos. É o nosso passado. Sabe, queridos, a época é tudo muito certo, sabe? Nós temos o namoro, o noivado, hoje está tudo atropelado. Eu estava lendo um site da França, ontem, eles dizendo o seguinte, os costumes dos franceses, costumes estranhos dos franceses que nós não entendemos. E tem outros nós que eles não entendem também. Dizendo assim, na França, se um homem sai com uma mulher 2 vezes, ela está oficialmente noiva. 2 vezes, ela está oficialmente noiva. Então, está tendo assim um atropelo de... Antigamente eu me lembro, né, a gente namorava, tinha todo um ritual. Eu não sei como é que é hoje, né? Não sei como é que é feito hoje, mas falava flertar, né? Veio até do inglês. Até antes de mim era tirar a linha. Fulano está tirando linha. Era ficar olhando com aquela cara de tonto, e ela achando que ela era uma donzela, sabe? E depois, se chegava, né? Se ela correspondesse ao olhar, aí sinal que ela tá querendo alguma coisa com você. Eu falei, posso falar com você? Oh, meu Deus do céu, eu sou desse tempo. E uma vez uma falou para mim, não. Eu fiquei com cara de ué. Eu achava que ela estava apaixonada, porque... Eu olhava para ela, ela olhava para mim, olhava. Aí chegou a segunda fase. Posso falar com você? Não tem nada para falar com você. Eu tenho uma mágoa dessa menina até hoje, viu? Eu não esqueço isso. Fiquei muito humilhado. Mas essas fases são às vezes atropeladas. Hoje parece que o mundo tem muita pressa. As pessoas estão com muita pressa. Elas andam até às vezes na frente de Deus. Você quer uma bênção, mas você quer para onde? Você quer para onde? Sabe? O mundo está com muita pressa. Então, não sei se essas fases ainda são comemoradas. Mas o certo é que nós, comemorando ou não, nós trazemos para o nosso casamento as nossas mochilas. Achei interessante esse termo mochila, que está aqui, trazemos os nossos traumas, trazemos as nossas mágoas, trazemos os bullying que sofremos, trazemos todo um complexo. Cada homem, cada mulher é um complexo dentro de si. Nós trazemos tudo isso. E muitas vezes, quando você está com a pessoa, isso começa a vir à tona. Isso às vezes é um motivo muito forte de um relacionamento se desfazer. Eu me lembro que quando eu casei, isso ficou muito marcado em mim. Quando eu me casei, uma das coisas que eu estranhei demais, mas demais, era dormir junto na mesma cama. Eu achava que a Marilena me jogava para fora da cama. Ela pegava a cama toda. Ela ia rodando, e eu ia ficando para a ponta. Eu achava horrível. Quando chegava de dormir, eu falava, ai meu Deus, lá vem a tortura, né? Agora eu aprendi que pode empurrar. Falou, bem,
Tem hora que eu falo para ela, ô Bento, não falo, eu falo, Bento, tô caindo da cama. Tô caindo da cama. É uma travesseirada, é uma coiseira, sabe? Mas, então nós temos que conversar, sabe? Nada como nós termos uma conversa. Nós temos que identificar os problemas. Nós temos que atacar os problemas. Nós somos racionais. Identificou o problema. Puxa vida, eu trouxe problemas terríveis para o casamento. Eu tive problemas de relacionamento com meu pai horrorosos. E isso causou transtorno. Mas Marilena sempre foi muito esperta. Ela nem evangélica era, mas era uma mulher de bom senso. Ela falou, o negócio aqui é psicólogo. E olha que chique, naqueles idos lá de 70, eu já fui psicólogo. Sabe? Para conversar, para falar. Ele falou, gente, não é nada disso que você está pensando. Você está fazendo tempestades em copo d'água. Não é por aí, o mundo não vai acabar. Então tem que se identificar o problema. Aquele problema que você trouxe com você, que não seja ele o responsável para fazer o outro infeliz, para desmanchar aquilo que foi tão bonito, que você gostou, que você casou, que você vive. E nós casamos para a vida inteira. Eu casei para a vida inteira. Sabe? Eu já vou para quase 50 anos de casado. Que pena. Podia eu ainda ter 2 anos de casado, ainda ter tudo isso para correr de novo. Seria muito bom. Mas é identificar os problemas, é atacar o problema, com a razão. Com a razão, e nós que somos evangélicos, com a oração. Porque muitas vezes a situação foge do nosso controle. Você fala, mas isso é racional. Se eu proceder dessa forma, é uma forma racional. Mas às vezes não dá certo. Então que bom que nós temos um outro recurso. Nós temos também a oração, que pode muito em seus efeitos. A palavra diz. Então isso tudo foi ventilado quando nós trouxemos as mochilas. E a Bíblia diz assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é que eu trouxe traumas horríveis da minha criação com o meu pai. Então talvez essa irritabilidade ou essa maneira de eu me portar, tinha tempos que eu ficava semanas sem conversar. Semanas, eu não tinha vontade de falar. No começo a menina perguntava, bem, aconteceu alguma coisa? Não, não aconteceu nada. Eu posso fazer alguma coisa? Não, você não pode fazer nada. É difícil. Eu estou citando o meu exemplo, que é o que eu conheço. Então nós temos que atacar o problema, descobrir o problema e atacar o problema com racionalidade. E no cerne da questão. É isso que te faz infeliz? Está fazendo o nosso relacionamento infeliz? Vamos atacar isso aí, com oração, atacando na razão. Puxa, aqueles fantasmas lá de trás, a Bíblia diz assim que tudo passou. Eis que tudo se fez novo. O meu pai é passado. Eu estou daqui para frente, eu quero cuidar do meu filho, da minha esposa, do meu futuro. Aquilo é passado. Se o passado ainda move moinho, você tem que brecar esse moinho, porque não é bom. O passado só é bom quando ele é bom. Ele serve de alicerce, de esteio. Mas quando o passado é ruim, nós temos que atacar esse problema com razão e com oração. Conhecereis aquilo que te magoa, e a isso você será liberto. Um outro tópico que nós trabalhamos aqui foi superando dificuldades financeiras. Está lá a calculadora. Ah, meus queridos, se vocês soubessem que o problema do dinheiro é a causa de tantas separações, é a causa de tantas brigas, é a causa de tanto infortúnio na vida das pessoas, né? Então, e aí, como é que faz? É uma das grandes causas que abalam o casamento. Então, nós temos, não precisava nem ser evangélico para saber isso, mas nós temos que ter um planejamento familiar. Hoje não dá, mas ontem nós tivemos uma reunião de pastores, num jantar de pastores. Ele falava assim, leve para a sua igreja a ideia de nos ajudar. Era um dos Gideões, o Gideão Internacional, né?
ele falou, nossa, é uma coisa absurda, é no mundo todo. Os gideões em todas as línguas eles distribuem as Bíblias, né? E é uma coisa irrisória, porque eles têm vários convênios com os Estados Unidos, mas tem uma parte que é feita no Brasil. Ele falou, leve essa ideia para o seu pastor e peça para ele colocar no orçamento da sua igreja, nos ajude financiando 20 Novo Testamento por ano. Sai questão de 2 e pouco cada um, né? Eu fiquei bobo. Ele falou, nós temos convênio com várias sociedades que imprimem. E foi muito interessante. Mas ele falou muito do planejamento da igreja. Se a igreja precisa ter um planejamento, que dirá o nosso lar, a nossa vida, a nossa casa, né? Então, o planejamento familiar é muito importante. O estabelecimento de prioridades. Nem sempre, como é que tem um provérbio que diz assim, eu não tenho tudo que amo, mas amo tudo que tenho. Sabe? Então, às vezes eu quero. E interessante, nós vivemos numa época de consumismo. O que hoje é, amanhã já era. Né? Hoje você compra um telefone de última geração, que quando você fala ele aplaude, e é em terceira dimensão, sai fora a mãozinha. Amanhã isso já está superado, é até meio demodê. Nossa, o seu telefone é aquele que aplaude, que coisa antiga, não usamos mais isso não. Né? Então, nós vivemos numa era muito de consumismo e nós somos atingidos. Eu estava vindo para cá, escutei assim, que o PROCON recebeu não sei quantos 1000 pedidos de reconsideração das pessoas que compraram no Black Friday e já estão arrependidas. Foi lá e comprou no calor da promoção. Eles abalam, eles atacam a gente de todos os lados. A propaganda é uma coisa poderosíssima. Elas entram na mente da gente sem a gente ver. Isso aí já é provado, as coisas subliminar. Né? Há muito tempo, quando eu estava na escola normal, isso assim, no século passado, foi agora há pouco, né? Há 500 anos atrás, eles falavam da questão subliminar. Um casal chegava, oi, tudo bem, tudo bem? De repente aparecia a mesa com uma Coca-Cola. E logo em seguida vinha para o casal. Aquilo tem um poder de entrar na mente da pessoa, que quando você acaba a coisa, você fala, uma vontade de tomar uma Coca-Cola, sabe? Então, isso é provado, isso é científico. Então, nós não temos que entrar de roldão nesse mundo louco. E as pessoas estão fazendo isso. Quantas pessoas vivem de aparência? Né? Vivem eu não posso ir com esse sapato. Imagina, o bico é quadrado, está usando o bico redondo. Sabe, ele é novo, mas eu vou comprar um novo. E a gente entra nessa, isso aí às vezes atrapalha até o relacionamento. Atinge a questão financeira e atinge a harmonia do casal. Então, estabelecer prioridades. Eu achei interessante na preparação dos termos assim, orar antes é dependência. Orar depois é gratidão. E orar sempre é comunhão. Eu aprendi nessa minha vida, viu, meus queridos? A orar antes. Por qualquer coisa. A Bíblia fala, por amor de vós eu repreenderei o devorador das vossas vidas. A Bíblia fala isso. Então, é orar antes. Nós estamos para comprar um som novo. Até o Wagner falou, hã? Som? O que é isso? Eu falei, o que é isso? Parece que você não está nesse mundo. É um negócio que você põe o CD e ele toca. CD? Eu falei, eu não quero conversa com você. Eu já fui ver, já achei bonito, estou namorando. Ele falou, pai, você no celular? Eu falei, o meu celular é de manivela? Eu vou acionar onde isso aí? Não é que no meu. Eu falei, mas o seu, meu querido, você é rico, você é outra categoria. Eu ainda quero pôr CD, ouvir meus CDs de música francesa, né? Mas nós temos que orar. Então, eu tenho orado. Fui lá no Magazine Luiza, vi o preço, a Marina falou para mim, vamos na Casa Bahia, olha o nível. Vamos na Casa Bahia, eu acho que tem lá, é mais barato. Então, nós estamos orando para que o Senhor nos dê o melhor preço, para que eu possa comprar tranquilo, que aquilo me traga prazer. Não tire o meu sono à noite, para como é que eu vou pagar agora? Como é que eu vou pagar? Então, a questão das dificuldades financeiras nós podemos superar. Orar antes é dependência total.
Eu dependo totalmente do meu Senhor. Puxa, mas você ora para Deus para comprar um aparelho de som? Nossa, se oro. Isso é muito importante. O meu aparelho de som não é para durar uma semana, é para dar até o fim da minha vida. Sabe? Então eu oro antes. Orar durante, né? Ele põe lá. Orar depois é gratidão. Quando você compra, que você pode pagar. Então agradece a Deus que te deu a bênção. Será que isso é coisa de pobre? Não, isso é coisa de gente racional. Isso é coisa de crente que não quer passar sufoco. Sabe? Porque diz que o dinheiro é redondo para circular. Hoje está na sua mão, amanhã está na mão dele, depois na mão dele. Ninguém é dono. Isso te dá estabilidade financeira no seu casamento e na sua casa. E orar sempre é comunhão. É muito bom orar sempre. Eles dizem que nós estamos na pior crise que já houve e que a única saída para o Brasil é o aeroporto. O Brasil só tem uma saída, é o aeroporto. Eu duvido disso. Eu li um pensador que disse assim, o mundo está em crise, mas nós estamos em Cristo. Não é que coisa maravilhosa. O mundo está em crise, mas nós estamos em Cristo. E a saída para o Brasil não é o aeroporto, não. A saída para o Brasil está dentro de nós, né? Com a nossa capacidade de trabalho, de seleção de pessoas que vão nos governar, exigindo mais. Enfim, o momento não é horário eleitoral ainda. Mas a saída para o Brasil não é o aeroporto. E eles falam assim, mas sabe, eu conheço irmão que está sempre mal, que está sempre em crise, que está sempre com problema de dinheiro. Parece que ele corre atrás do dinheiro e o dinheiro corre dele. Eu li um negócio tão interessante, tão interessante. Ele dizia assim, que olha, nenhum escolhido do Senhor entra na prova e morre dentro dela. Olha, eu falei, nossa, que interessante essa frase. Nenhum escolhido entra na prova e morre dentro dela. Aí ele fala, vou te dar um exemplo. José saiu do poço. Jogaram José no poço. Problemão. Ele saiu do poço. Daniel, jogaram na cova, mas ele saiu da cova. Jonas foi engolido pelo peixe, mas saiu do peixe. Lázaro foi sepultado, morto, mas voltou à vida, saiu da sepultura. Caleb foi um dos poucos que entraram na terra prometida. E Jesus venceu a morte. Ele ressurgiu dos mortos. Que coisa maravilhosa. Nenhum ungido, nenhum escolhido morre durante a prova. Levante a sua cabeça e marche. Levante a sua cabeça e marche. O próprio Davi falou, fui moço, hoje sou velho. Nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Se o Senhor fez para Davi, com certeza fará por ti. O último item que nós vimos foi o confronto entre homem e mulher. A questão dos jogos. Né? O jogo de tênis e o jogo de frescobol. O jogo de tênis é cada um jogando por si. Você vem aqui que eu mando embora. O jogo de tênis é cada um para si. O frescobol é uma equipe para marcar o gol. O casamento não pode ser jogo de tênis. O casamento tem que ser frescobol, futebol. O casamento tem que formar equipe para marcar o gol. Você e o seu marido tem que ser equipe para marcar o gol. E marcar o gol é vitória. E marcar o gol é levar esse casamento para frente com todos os percalços que tem. Com todos os ataques, com todos os problemas que o mundo está aí preparando para nós. Mas nós somos equipe. Eu e o meu marido formamos uma equipe. Nós queremos é marcar o gol. Essa foi a lição que nós tivemos nesse último encontro, no penúltimo encontro, né? E eu, encerrando, eu quero ler para vocês um pensamento que eu tenho guardado há bastante tempo. Ele tem sido aplicado em várias vezes. Prestem bem atenção. E depois reflitam sobre ele.
Ele diz assim, olha, relacionamentos nunca morrem de morte natural. Ele garante que relacionamentos não morrem de morte natural. Eles são assassinados por mentiras, enganos, desrespeito, egoísmo, ciúme, insegurança ou mau caráter. É isso que mata um relacionamento. Então, examine essa lista. Eu não estou fora disso aí. Então, você será um sucesso. O seu casamento vai ser um sucesso. Esse relacionamento nunca será assassinado. Porque vocês não dão abertura para mentira, para engano, para desrespeito, para egoísmo, para ciúme, para insegurança ou mau caráter. Porque acima disso tudo, meus queridos, nós temos um Deus que vela pela sua palavra e pela sua criação. E o casamento, quer queiram, quer os modernos queiram falar ao contrário, ele é sim uma obra de Deus. O casamento é uma instituição criada por Deus. Os homens estão querendo arrumar outros subterfúgios, mas o casamento é uma obra de Deus. Ele fez, ele zela, ele é fiel. Amém. Muito obrigado pela atenção e pela disposição. Amém. Vamos levantar um pouquinho? Dar uma alongada, né? Falta só mais 3 horas. Brincadeira. Amém, pastor Wagner. Muito obrigada, viu, por trazer a mensagem. E eu entendi o que o pastor Wagner falou na hora do romantismo, né? Que às vezes não é hora, né, de ser romântico, mas agora é uma hora romântica. Agora, eu não sei como que vocês chegaram aqui hoje, né? A gente já teve relatos, pessoas, casais que vieram falando, olha, naquele dia quase não fui no encontro de casais, porque a gente brigou bem na hora de ir. E no Ministério de Casais também, sempre acontece alguma coisa, né? Durante a semana, a gente enfrenta muitas provações. Por quê? Porque o inimigo não quer que a gente esteja aqui. Então, a grande verdade é essa, né? Então, eu não sei como vocês chegaram aqui, se brigaram no caminho, se brigaram antes. Eu sei como eu e o Alexandre chegamos aqui, né? E depois de receber essa mensagem e de saber que o nosso alvo, na verdade, é Deus. A gente, olhando para Deus, a gente vai estar obedecendo a Ele. Quando a gente casou, quando eu prometi, fiz os votos lá para o Alexandre, na verdade foram votos não só para Ele, foram votos para Deus. A gente fez diante do altar de Deus. Então, ficar com Ele é uma obediência a Deus. Honrar Ele é uma obediência a Deus. E a minha oração para o nosso casamento é a mesma que nós, do Ministério de Casais, fazemos para vocês, é que a gente consiga honrar esse compromisso, honrar os nossos votos, que a gente possa realmente obedecer a Deus. Amar o nosso marido, amar a Deus fica mais fácil. Quando a gente ama a Deus, quando a gente serve a Deus, é mais fácil, né? Tá, então a gente vai fazer uma pequena dinâmica aqui. Então eu quero que um olhe para o outro. Pode virar de frente um casal para o outro. Eu vou ter uma mensagem para os homens. Então, homens, para você também, tá? Então, homens, essa mulher na sua frente, ela é filha de Deus. Ela é imagem e semelhança de Deus. Então, tudo que você fizer para ela, tudo que você falar para ela, tudo que você pensar sobre ela, você vai estar falando, fazendo e pensando sobre Deus. Mulheres, agora é a vez de vocês. O seu marido representa a presença de Deus. Portanto, tudo que você falar, fazer ou pensar, faça como se estivesse fazendo para Deus, falando e pensando sobre Deus. Ele é filho de Deus. Imaginem a semelhança de Deus. Imagem e semelhança de Deus. Agora eu quero que vocês fechem seus olhos, segure a mão do seu cônjuge
e pense que você está segurando a mão de Deus. Tá? Então toda a sua atitude, todas as decisões que você toma, tudo que você pensa, tudo que você faz, você está fazendo para Deus. E o seu objetivo com tudo isso é deixar Deus feliz. Tá? O seu objetivo para tudo na sua vida é deixar Deus feliz. E para terminar, gente, eu tenho... O Marcelo, pode colocar aquele slide para mim? A gente... Mais um. Isso. O nosso relacionamento é como se fosse esse triângulo. Tá? Então, as bases é o marido e a mulher. E Deus está lá em cima, lá no topo. Ali embaixo, nas bases, o marido e a mulher estão distantes um do outro. Mas se os dois juntos buscarem a Deus, indo em direção a Deus, eles vão acabar ficando mais próximos também, lá no topo do triângulo. Então, esse deve ser nosso objetivo no nosso casamento. Tá sempre buscando Deus e tá sempre fazendo Deus feliz com o nosso casamento, para estarmos mais próximos um do outro. Amém? Vou chamar o pastor Leandro, então. O pastor vai fazer uma oração aqui para a gente encerrar o evento. Só um aviso. A gente vai estar servindo um café, depois vai ser lá no refeitório. Então, acabando aqui depois da oração, vamos todo mundo sair daqui e ir lá para o refeitório. A Leila e o Enéas prepararam um lanchinho gostoso lá para a gente. E as meninas da dança, elas também trouxeram brigadeiros para vender, porque elas precisam fazer o figurino de Natal, tá? Então vamos apreciar também, né? E quem puder adquirir os brigadeiros das meninas. Só mais uma coisa. E a gente se vê o ano que vem, tá bom? Dezembro e janeiro, férias, bem, todo mundo juntinho. Mas claro que nós estamos aqui para a igreja, ministério. Se vocês precisarem de alguma coisa, pode procurar por nós. Mas encontro mesmo só o ano que vem. A gente vai manter vocês informados. Queridos, então nós vamos, como o pastor Wagner disse, nós vamos orar de joelhos? Não, né? Não há necessidade, né? Queridos, então eu quero que você feche seus olhos, eleve os seus pensamentos agora aos céus, né? Vai que todo mundo está juntinho, deixa eu ficar juntinho aqui também. Então vamos num só coração, numa só alma, elevar o nosso pensamento a Deus, que está muito feliz, tenho certeza, com esse ministério e também com os nossos casamentos, amém? Então vamos orar agora. Amado Deus e eterno Pai, em nome de Jesus nós queremos agradecer. Queremos te dar graças como cantamos no começo, queremos de todo o nosso coração te agradecer por tudo que tens feito nas nossas vidas, na vida destas famílias maravilhosas. Maravilhosas porque o Senhor está no meio delas. Pai, continua no meio da nossa família, continua, Senhor, operando maravilhas nas nossas famílias e que todas as nossas dificuldades sejam para que nós aumentemos a nossa comunhão contigo e passamos e enfrentamos e ficamos mais íntimos uns dos outros. E também, ó Pai, nós te agradecemos por esse ministério maravilhoso que tem atuado na prevenção, ó Deus, na prevenção e no amor às famílias que, como foi ministrado nesta noite, têm sido muitas vezes desonestamente atacadas. Mas nós estamos aqui para fazer a diferença, para sermos exemplos para este mundo caído. Mas nós dependemos de Ti, meu Deus, nós dependemos exclusivamente de Ti e dedicamos as nossas famílias ao Senhor. Dedicamos os nossos filhos, a nossa esposa e a esposa, os vossos maridos, ao Senhor Jesus, que, ó Deus, que entregou sua vida por nós e que ainda está agindo no meio das famílias. Muito obrigado, ó Deus, por esse evento que falou maravilhosamente conosco. Também, ó Deus, pedimos por aqueles casais que por algum motivo não puderam estar aqui, mas que o Senhor esteja abençoando também. Abençoe o nosso lanche, abençoe também o nosso regressar para os nossos lares e também as nossas férias. E que também no ano que vem nós possamos estar aqui, em nome de Jesus, para aprender muito mais e sermos muito mais felizes com ministérios como este, na Tua igreja. Pai querido, em nome de Jesus, e que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que o encorajamento do Espírito Santo seja com todos os casais aqui nesta noite. Amém. Amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Todos para o refeitório.